Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito do caso Kawhi Leonard ainda, porque tá dando mais pano pra manga, né, que segundo um seguidor nosso, ele explicou com bastante maestria da onde que veio, porque eu falei que eu não sabia de onde tinha vindo, né, a expressão pano pra manga, foi meu mano Michael Sheringham. Ele falou o seguinte: a origem da expressão dar pano pra manga e ter pano pra manga relaciona-se com o tamanho e a quantidade de tecido necessário para fazer as mangas volumosas das roupas em Portugal e outras partes do mundo antigamente. Espero ter ajudado, tamo junto. Eu não sabia, mas é por isso e tá dando pano pra manga. Por quê? Inicialmente a gente tinha aquela informação do mano Pablo Torres, que é o jornalista que trouxe isso para a mídia, né, falando: nossa, olhem isso, a empresa Aspiration é o scam lá criado pelo Steve Ballmer, que doou 50 milhões de dólares para que eles fizessem uma parceria de 28 milhões com o Kawhi Leonard, para que ele ficasse no Los Angeles Clippers e ainda mais estendesse por um contrato, porque o terceiro contrato com o Clippers do Kawhi Leonard, né, ele já tá na sua terceira extensão, para ele poder fazer essa extensão, aceitando menos de 50 milhões, ele recebeu 28 milhões para ser garoto propaganda da Aspiration, e sendo que ele não tem nenhuma menção sobre a Aspiration, não fez nenhuma marketing para Aspiration, não tem nada mencionando a empresa, então está tudo se encaminhando para que isso seja um grandíssimo esquema de fraude. E mais, temos muitos jogadores aí que também estão aceitando menos dinheiro aí para poder reassinar com as franquias. Da onde está saindo essa grana? Eles realmente aceitaram porque são bonzinhos e estão esperando que o time vença alguma coisa, ou eles estão recebendo esse dinheiro de qualquer forma, só que por fora, para poder que a franquia se encaixe nas regras salariais da NBA? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Muito obrigado, inclusive já gostaria de agradecer que a gente chegou aos 70 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês, que marca maravilhosa. Estamos aí em 70% de 100k. O objetivo é fazer o canal Trash Talk também ganhar uma plaquinha prata para eu colocar lá no estúdio, que não é esse, eu estou fora da minha cidade, eu estou em Penápolis. Inclusive, se você estiver pela área aí e quiser adquirir uma camiseta da loja Trash Talk, eu trouxe algumas unidades comigo, viu? Ou se você não está em Penápolis e quiser receber as suas camisetas no sábado de manhã, né, que eu vou enviar quando eu voltar para minha cidade agora, as vendas que acontecerem, acesse o primeiro link aqui da descrição, loja Trash Talk, ande dripado com camisetas muito estilosas, de altíssima qualidade, únicas e drops limitados quando acabar, acabou. Fechou? Primeiro link na descrição, agora bora pro conteúdo. É o seguinte, o nosso mano Kawhi Leonard, pelo que eu tinha entendido, não foi um corte salarial depois que ele chegou no Clippers, mas sim na última extensão dele, onde depois ele assinou uma extensão com os Los Angeles Clippers em 2021 na off-season e renovou ela em 2023-24 também por um contrato máximo. Só que na temporada 24-25 foi onde ele optou para sair desse contrato, né, que antes fazia aquele match entre ele e Paul George receberem 35% do salário total do Los Angeles Clippers, para assinar uma extensão menor e dar mais essa flexibilidade para a franquia. E foi aí que depois de quase um ano aí desse contrato do Kawhi Leonard que o Pablo Torres descobriu. Pablo Torres não, perdão, eu tô falando o nome do cara errado aqui, como se ele tivesse um sobrenome mais hispânico, né? É Pablo Torre. Ele descobriu ali os papéis que colocavam o Kawhi Leonard dentro do contrato, né, com essa empresa Aspiration, que o Steve Ballmer foi um doador para Aspiration e tudo mais. E foi aí que todo mundo ficou: caramba, 28 milhões? Mas na verdade ele também recebeu 20 milhões em ações da Aspiration. O que, se você combinar 20 milhões em ações com 28 milhões em patrocínio em dinheiro, estamos falando de um total de 48 milhões. A rapaziada ficou: peraí, mas se o Steve Ballmer estava por trás dessa empresa, essa empresa contratou o Kawhi não fez nenhuma publicidade, nenhuma propaganda pros caras, então tem caroço nesse angu. Pode ser que o Kawhi tenha recebido essa grana mesmo, para poder permanecer no Clippers. Esse é o ponto, porque agora qualquer um que aceitar qualquer tipo de desconto salarial que não seja o máximo que o cara dá para assinar, vão começar a estranhar, a falar: ué, mas por que você tá aceitando essa bagaça? Os jogadores, obviamente, sendo super estrelas. E aí que me deixou um pouco preocupado, porque a gente tem o caso do Jalen Brunson, que aceitou o maior corte salarial da história, com 116 milhões, para manter os seus cupinchas dentro da franquia, inclusive permitiu que o Knicks reassinasse com o Michael Bridges, etc. Isso me deixa deveras preocupado, porque eu não gostaria de ver o Jalen Brunson indo embora de Nova York, muito menos tendo a sua imagem manchada por um esquema desse. Eu só espero que isso não aconteça, porque não dá pra gente provar ainda nada, nem que o do Kawhi realmente é verdade, apenas alegações, suposições, e tá tendo toda uma investigação na NBA. Eu falei, conforme for saindo mais novidades, eu vou trazendo pra vocês. Rapaziada, eu já estava editando esse vídeo quando eu achei uma nota de esclarecimento do Shams Charania, ele sendo a peça utilizada para o Clippers para produzir uma nota de esclarecimento por causa do alcance dele, né? Ele sendo o maior insider da NBA, que diz o seguinte, que o Clippers nem o Steve Ballmer não sabiam a respeito disso e que isso não tinha nada a ver com o contrato assinado com Kawhi Leonard. E a justificativa é o seguinte, que um dos cofundadores, o Joseph Sandberg, que recentemente foi declarado culpado em uma fraude de 240
$143 milhões, já era um patrocinador esportivo, né, de times e de esportes desde 2021, 2022 e 2022, 2023, antes mesmo de sair o contrato do Kawhi Leonard. Eu vou deixar passando aí na tela, porque se você quiser pausar e ler tudo, tá tudo em inglês, né? Foi o que eu consegui achar no threads aqui do nosso mano Shams Charania, em que a NBA e o Clippers estão levando esse caso muito a sério, com total respeito às regras da liga e aberta a qualquer atividade relacionada à investigação da Aspiration. O Clippers vai continuar cooperando, mas que aparentemente o Steve Ballmer também tomou um calote, né? Também estava no meio dos investidores que se deram mal por conta dessa fraude dentro da Aspiration. Mas é isso, agora vamos continuar com o vídeo, que essa informação era importante, por isso que eu fiz essa pausa aqui para poder adicionar na edição. E uma das novidades foi que o Mark Cuban pulou pra cima dessa treta aí e falou o seguinte: olha, eu sou o time Ballmer, eu estou do lado do Steve Ballmer. Ele que também foi o maior proprietário, assim, majoritário durante uma época ali do time do Dallas Mavericks e hoje não é mais. Vendeu lá pra aquela família que tem todo aquele esquema lá que estão conspirando a respeito da troca do Lucas, se é essa nova família, deixar os torcedores indignados pra mudar esse time pra Las Vegas, que é onde os caras têm esquema de cassino e tudo mais. Mas, mano, isso aí a gente já falou nesse canal. Mas o grande ponto é, terminando o assunto do Mark Cuban, né, que eu acabei dando aquela enrolada. Ele ficou do lado do Steve Ballmer falando: vocês acham mesmo que o Steve Ballmer seria tão bestinha assim ao ponto de colocar outros investidores, outros caras com muito dinheiro em um esquema fraudulento como esse, sabendo que o mundo inteiro podia ter acesso a esse tipo de informação, e um cara tão inteligente quanto o Steve Ballmer, né, com todo o currículo dele, faria um negócio tão ruim assim? Então, tentar justificar que o cara não fez uma parada só porque ele é um cara muito inteligente, muito bem sucedido nos negócios, acho que não é uma boa justificação. E então, o nosso humano Steve Ballmer, né, o proprietário do Los Angeles Clippers, foi convidado para uma entrevista na ESPN, onde ele falou o seguinte: eu não sei o porquê que eles fizeram o que eles fizeram, e eu não sei o quão diferente isso é. Qualquer especulação seria loucura. Se esses caras cometiam fraude, como eu saberia? Na verdade, eles me enganaram. Neste estágio, eu não tenho a habilidade de prever quando que vai acontecer algo como eles fizeram. Me deixe a par apenas e especificamente sobre o contrato do Kawhi Leonard. Ele tá tentando lavar as suas mãos a respeito do caso, porque ele falou: eu não conheço nenhum tipo de Pablo Podcast, eu não sei disso que tá rolando, eu apenas quero saber do meu clipão da massa e de contratos e da rapaziada que estão no meu elenco, e não sobre contratos extra que eles fazem fora da quadra. Mas ao mesmo tempo ele foi um doador, né, de uma quantia significativa de dinheiro que casa exatamente com o valor que o Kawhi Leonard recebeu. Realmente não foi das melhores explicações, tá tudo ainda meio bagunçado com respeito ao do Kawhi Leonard. E outro ponto que eu preciso comentar com vocês é que isso não é uma investigação federal, não é os Estados Unidos investigando um provável esquema de lavagem, de corrupção, de algo passivo de um crime maior que está sendo investigado. Em si, uma fiscalização, né, uma investigação interna da NBA com as franquias da liga, com os jogadores que fazem parte da liga. Então eles estão decidindo ainda o que vai acontecer com o time do Los Angeles Clippers com relação ao caso Kawhi Leonard, com essa possível ligação dessa empresa externa chamada Aspiration com o time do Clippers. Então ainda é um assunto muito delicado, porque de qualquer forma o Clippers pode ser penalizado por isso e a NBA já penalizou por muito menos, e eles não precisam assim de nada comprovado externamente para eles baterem o martelo e falar assim: ó, a gente acha que isso aqui não precisa nem ter prova o suficiente. Eles podem falar o seguinte: a gente acha que isso já incrimina fulano, já incrimina ciclano, e agora a punição para que isso não aconteça mais na liga é fazer o Clippers, por exemplo, de exemplo. Pegar o Clippers e falar: ó, vocês vão perder o contrato do Kawhi Leonard, ele vai ter que assinar com outra franquia, se a franquia quiser assinar vai ter que ser pelo máximo, e vocês ainda vão ser penalizados em algumas escolhas, alguns milhões em multa, parada e pararó. Então a gente não tem ainda uma resolução para esse caso, mas tá tudo se indiciando ali conforme as regras da CBA, né, que é as regras que regem os contratos e a parte monetária da NBA, com a investigação da NBA, com o caso do Kawhi Leonard, que parece que tá dando mais pano pra manga cada vez que cava, acha um pouquinho mais de sujeira aí neste buraco de coelho. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês, dar aquela atualizada, falar que tinha mais valores do que 28 milhões, algumas pessoas se pronunciaram, Steve Ballmer tentou lavar as mãos, Mark Cuban tá tentando proteger o Steve Ballmer de alguma forma, meio que ficando do lado dele, agora tá dividindo a galerinha, né, tipo, lado Steve Ballmer, lado NBA, tem que punir o Clippers. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha dessa situação aqui nos comentários, porque uma coisa é certa, vai demorar para ser resolvido, e se a NBA bater um martelo, geralmente as punições para esse tipo de caso, como eu expliquei no último vídeo do Kawhi, que é bem interessante, ou se fosse você assistir esse aqui para você entender mais ou menos se isso já aconteceu, e aconteceu com o Minnesota Timberwolves, qual foi a punição que a NBA deu e tudo mais eu explico nesse outro vídeo. Então dá um clique aqui no canal, procura aqui, ou então vou deixar no card aqui em cima se eu conseguir linkar, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, se ficou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, eu te vejo no próximo vídeo, até a próxima e falou!